Olá, alunos e alunas do Estratégia Concursos. Meu nome é Ricardo Campanari, professor de administração aqui do Estratégia. A gente vai fazer aqui mais um bloco de questões, questões comentadas das mais variadas bancas sobre administração de materiais, tá bom? Então, veja como a introdução, a gente está ainda naquelas questões conceituais, tá certo? Então a gente está vendo ainda muito do que é, qual é o conceito, falando de cadeia de valor, etc., para a gente fixar bem esses pré-requisitos, eu diria, para a gente depois mergulhar mais nas questões práticas, questões mais específicas de materiais, tá bom? Vamos lá para a primeira questão, deixa eu botar no PowerPoint. Quais dessas opções não são procedimentos de administração de material, hein? Então pensa na cadeia toda de materiais, vamos lá ver o que faz parte e o que não faz parte da administração de material. A. Identificação do fornecedor na compra do bem. Sem dúvida faz parte do material, né? Processo típico aqui da área de compras, quem lida com fornecedor, tá? Cadastro de fornecedor, etc. B. Recebimento e transporte interno. As duas coisas fazem parte. Deixa eu puxar aqui para mim. Você tem que receber o material, né? Aí você vai passar por todo o processo de análise, né? Qualitativa, quantitativa, etc. Depois que você fecha esse processo todo, você faz a chamada regularização, né? Aliás, o processo de recebimento é isso. É a chegada do material, a descarga do material. Em resumo, são essas 4 grandes etapas: chegada e descarga do material, conferência quantitativa, volume, qualitativa, basicamente a especificação, e depois a regularização do processo, você paga o fornecedor e encerrou. Tá? Então sim, e transporte interno também, né? Manda o material para cá, aí a fábrica pede, você manda ele para lá, você tem que ir transportando internamente, produto acabado é a mesma coisa. Faz parte. C. Identificação do entregador da compra, identificação do entregador na compra do bem. Perfeito. Faz parte, né? Precisa identificar, precisa saber quem é, quando vem, combinar direitinho, também está dentro do processo de administração de materiais. Acondicionamento e armazenamento do produto, total, né? Essa aqui, aliás, é uma atividade típica quando você fala de estoque, de gestão de estoque, o próprio almoxarifado, gestão do almoxarifado, né? Acondicionamento e armazenagem do produto, totalmente de acordo com a área de materiais. Por fim, cadastro do salário, benefício, meta e documento dos funcionários da organização. Aí não, né? Aí não, isso aqui é RH, RH puro. Aí pode ser, como fala, documento de funcionário, pode ser área de pessoal, o antigo DP, né? Mas isso aqui certamente é de quem lida com gente, né? Com recursos humanos. Aí tá fora, não é material aqui não. Letra E, tá? É mais simples até do que eu imaginava. Na hora que você chega na E, você vê de cara ali que não é. Né? O resto tem umas que são mais, outras são menos, mas a E realmente destoa do que a gente tem aqui. Vamos para 2. Trata-se de conceito no qual incluem-se os recursos materiais e os recursos patrimoniais. De novo, hein? Como está caindo patrimônio hoje aqui junto? Enquanto o primeiro são materiais que têm vida útil estipulada, como o caso de materiais físicos que são utilizados pela empresa, o segundo são bens que são permanentes. Veja, a grande diferença entre material e patrimônio, hein? Isso aqui é importante você saber. O enunciado aqui, de novo, parece mais importante que a pergunta. Veja, do que a resposta. Enquanto o primeiro, recursos materiais, são materiais que têm vida útil estipulada, como o caso de materiais físicos que são utilizados pela empresa, definição clássica de materiais. Hein? São materiais que são utilizados no processo produtivo, são transformados ou são consumidos, eles terminam. Tá? O segundo, veja lá o que diz. O segundo são bens são bens permanentes, ou seja, os recursos patrimoniais são bens que você não transforma, você não inutiliza, você não consome no processo produtivo. A máquina, justamente, que faz o processo produtivo, que mistura ali a matéria-prima com os outros insumos e sai um produto acabado do outro lado, a máquina é patrimônio, ela permanece lá. Né? Com o tempo, é claro, ela sofre desgaste, depreciação, em algum momento a gente vai ver isso, tem a sua vida útil, a vida econômica, que são diferentes, né? A vida útil às vezes é mais longa que a econômica, mas enfim, isso é patrimônio puro. Mas veja que aqui você tem que ter uma noção do que é um, o que é outro, e o enunciado traz exatamente isso para você. Vamos para a pergunta. Em ambos os casos, o objetivo dessa área é evitar o desperdício do material e maximizar o seu uso. Ótima pergunta de novo para a gente estudar o enunciado. O objetivo da área é evitar o desperdício, sempre. O material sempre vai evitar o desperdício. E vai maximizar o uso. E cuidado, eu sempre chamo a atenção do aluno a respeito desse maximizar o uso. Maximizar o uso não significa você ter muito material. Ah, mandou maximizar, vamos comprar um monte aqui, vamos ter estoque até o teto. Não é isso. Você precisa definir quanto você precisa de material e esse material, o quanto é suficiente. Definido esse volume, aí sim você vai maximizar o uso desse recurso. Ou seja, é não deixar sobrar nenhum.
Não pode faltar, se faltar para a produção, mas não pode sobrar também. Você tem que comprar ali, é o grande desafio do gestor de material, comprar o volume exato. E aí torrar tudo. Não sobra nada, tá? Não sobra nada, não sobra uma folha de papel. Você tem que maximizar. É claro, isso tudo é teoria, né? Mas esse é o objetivo. Do ponto de vista conceitual, é isso que a questão vai buscar, tá bom? O trecho acima, aí vamos para a pergunta. O trecho acima diz respeito ao quê? Arquivologia. Protocolo, que é um tema de arquivologia também. Não dá, né? Não dá nem para ficar em dúvida. Direito administrativo, né? As duas últimas, pelo menos a distribuição, tem a ver com a história, mas não é também. Está falando de administração de materiais, né? Tá? Então a questãozinha, o enunciado aqui é muito mais útil do que a pergunta em si. Vamos lá. 3. Assinale a alternativa que indica o conceito correto com relação à administração de recurso material. Conceito, hein? Vamos lá. Letra A. Engloba a sequência de operações que tem início na identificação do fornecedor. Começou bem. Primeira coisa que você faz é identificar o fornecedor. Compra do bem. Até aí tá vindo bem. Seu recebimento. Beleza. Transporte interno. Acondicionamento, armazenagem. Armazenagem com produto acabado. Finalmente a distribuição. Tem tudo aqui. Tá certinho. Essa é uma questão, exemplo, para você ver o que é todo o processo, toda a cadeia de administração de recursos materiais. Letra A está certinho, tá? Provavelmente é o gabarito. Vamos ver o resto. Só se tiver outra muito boa também. B. Engloba o recebimento, transporte interno, armazenagem e distribuição de bem ou serviço. Veja que faltou um monte de coisa, né? Faltou um monte de coisa. Não tem compra, por exemplo. Já começa no recebimento. Então recortou aqui, faltou coisa. Até que a sequência está correta aí, mas faltou um monte de coisa. Engloba a sequência de operações que tem início na identificação do fornecedor, começou bem, na compra do bem, seu recebimento, acondicionamento e finalmente sua distribuição ao consumidor final. Veja que de novo, nenhuma está errada na ordem por enquanto. A ordem está certinha em todas elas, mas estão incompletas, né? Como a A já serviu de modelo para nós, a A está muito mais completa, tem muito mais coisa ali. Né? Vamos voltar aqui no PowerPoint. D. Engloba exclusivamente. Aliás, aqui na C, faltou uma coisa bem importante, né? Faltou justamente a produção. Né? Veja aqui, vamos voltar aqui para você ver direitinho. Na A, processo produtivo, tá vendo? Aqui na C, você fala da compra do bem, né? Tô lendo aqui com você. Acondicionamento, já pula para o produto acabado. Recebimento já vai para o produto acabado, não tem transformação aqui, ó. Ficou faltando só, entre aspas, né? Só a fabricação, entre aspas, né? Que é o principal, né? Enfim. Vamos ver a letra D. Engloba exclusivamente as atividades de controle computacional de todos os materiais adquiridos, armazenados e expedidos pela empresa. Essa não tem nada a ver. Significa um controle apurado de estoques também não. Controle apurado de estoque, enfim, atividade de inventário, é também um recorte bem pequenininho. Os outros, pelo menos, eram um pouco maiores, né? Mas um esqueceu de falar da produção, o outro esqueceu de falar da compra. Né? C não fala de produção, B não fala de compras. Só a A que fala de tudo. Né? Beleza. Vamos para 4. Vou botar no PowerPoint para você. Os 3 principais nichos da gestão de material. Aqui, veja, falou de 3 principais nichos, 3 macroprocessos, 3 grandes grupos, ou mesmo grupos. Lembre-se sempre, a gente já falou disso algumas vezes, né? Você tem aquelas 3 quebras, que é a chegada do material, gestão de compras, tá? Aí você tem o material dentro da organização, gestão de estoques. E aí você tem a saída do material, que pode ser a gestão do centro de distribuição, a gestão do processo de distribuição, alguma coisa desse tipo. Pense sempre nesses 3 grandes grupos que você vai matar essas questões. Tá? Compra, entrada, estoque está dentro, saída é distribuição, é centro de distribuição, é transporte, esse tipo de coisa. Tá? Vamos olhar lá nas alternativas. Letra A, gestão do centro de distribuição, de estoque e de... Exatamente, ó. Entrada, está dentro, saída. É isso aqui. Tá? Vamos ver o resto. O resto já começa a embaralhar a coisa. Gestão de recurso patrimonial, não, já não é. Cliente, gestão de cúpula. Aqui não tem nada a ver. Gestão de serviços gerais, contratos, gestão de fornecedores, também nada a ver.
O de fornecedor você podia até, assim, com muita boa vontade, falar, está falando de compras, mas nem é o caso porque o primeiro está certinho. Por último, gestão de catalogação, especificação e normalização. Aqui no último, então, ele buscou, essas aqui são etapas do processo de classificação de materiais. Isso a gente vai ver mais para frente, não hoje. Gestão de catalogação, especificação, normalização, são etapas do processo de classificação, né? Que terminam com a codificação. Tudo isso é o processo de classificação, mas também não é. Veja, o examinador aqui podia ter sido até mais rigoroso, ele podia ter criado armadilhas maiores para você, porque ele botou os 3 certos lá em cima e depois ele não repetiu os 3 certos com um ou outro errado, né? Ficou até simples de perceber aqui que é o primeiro. Eu trouxe aqui uma imagem, porque ó, você pode ver isso como entrada, gestão de compra, está na organização, gestão de estoques, a saída, gestão do centro de distribuição, tá? São os 3 grandes grupos. Essa outra imagem que eu trouxe aqui, colorida, do lado direito aí do slide, para quem está olhando para ele, é do professor Ronald Ballou, que é também um dos mais, vou voltar aqui para mim, um dos mais cobrados em prova, americano, e ele traz essa imagem o tempo todo. A diferença aqui é que ele considera que esse verde aqui, essas que estão pintadas de verde, são as atividades primárias, tá? Lembre disso, são as atividades primárias de gestão de material. E as que estão fora, no círculo cinza, são as atividades secundárias, tá? Então veja quais são as primárias. Por coincidência, veja aqui, ó, processamento de pedido, que é basicamente a entrada, né? O estoque, que é enquanto está dentro, e o transporte, que nada mais é do que a saída, né? E veja que as secundárias, elas justamente viabilizam isso tudo. Veja que quando você fala de transporte, é o manuseio do material e a embalagem de proteção. Justamente porque você está preparando ele para viajar, né? Processamento de pedido, armazenagem e obtenção. Opa, vou botar aqui. Aqui, processamento de pedido, armazenagem e obtenção. É justamente a compra, né? E a manutenção do estoque, programação do produto, manutenção de informação, que é a gestão desse estoque dentro da organização. Então veja, são 2 abordagens distintas do ponto de vista de nomenclatura, mas está falando da mesma coisa na essência. Lembre-se sempre disso, entrada, compras, está dentro da organização, gestão do estoque, saída, distribuição, transporte, etc. Tá bom? Você vai matar a questão desse jeito. Gabarito letra A. Vamos para a quinta. Sendo os materiais recursos públicos, adquiridos e mantidos com recursos oriundos da sociedade, há o dever do agente de empregá-los da melhor forma. Tá? Empregá-los da melhor forma nada mais é do que não desperdiçar, né? É utilizá-los ao máximo. Encontramos várias atividades inseridas na gestão de recursos materiais. Qual das alternativas abaixo não se relaciona ao processo de gestão de materiais? Então, quando esse não se relaciona, é bom porque tá tudo certo, tem um que está errado. Vamos buscar um que está errado aí, vamos ver. Gestão dos centros de distribuição. Acabamos de ver, esse daqui é um dos 3 macroprocessos, né? Tá ótimo. Tá? Gestão de patrimônio. Opa, o patrimônio não é um dos 3, mas é aquilo que eu falei para você. Veja que tá caindo até mais do que costuma cair. Está caindo, né? As questões que eu selecionei aqui de maneira aleatória estão trazendo até mais patrimônio do que costuma na estatística, né? Mas veja que aqui de novo. Patrimônio é uma das 3 grandes atividades de gestão de material? Não é, mas está relacionado? Obviamente está. Né? Todos os bens patrimoniais da empresa, máquina, equipamento, veículo, tudo isso trabalha junto no processo de gestão de material. Tá? Então está relacionado, totalmente relacionado. Os outros 2 aqui, ó, são as atividades, as 3 grandes atividades. Ó. Compra é a primeira, a entrada, estoque é a segunda, está dentro da organização, distribuição é a terceira, é a saída. Patrimônio tem a ver? Tem também. Não preciso nem ler a ETA, só pode estar errado. Suprimento de fundo, não tem nada a ver com a história, né? Suprimento de fundo não tem nada a ver com isso, tá? Então você tem as 3 frentes, patrimônio faz parte, tá certinho. Aliás, veja só o que é o suprimento de fundo. Eu fui buscar aqui a definição, só para você ler. Suprimento de fundo também é denominado regime de adiantamento. Significa você entregar numerário, ou seja, você adiantar dinheiro para alguém, é como se fosse um empréstimo qualquer. Está falando aqui de uma transação financeira. Não tem nada a ver com gestão de material. Suprimento de fundo não é isso, não. Beleza? Letra E, portanto, gabarito é a única errada. Vamos para 6. A área de gestão de materiais possui grande influência sobre a logística e os custos dos produtos.
Aliás, já é importante. Veja, a gestão de material ela é fundamental para o custo do produto, né? Por isso que lá atrás, quando a gente fala tem que comprar o volume correto, entregar no local correto, com a qualidade correta, com tudo aquilo, com o custo adequado, né? Você numa empresa transformadora, numa empresa manufatureira, o custo do produto acabado é basicamente não, mas tem grande parte dele, percentual, às vezes 2/3 dele, é o custo da matéria-prima. Então você vai precisar, obviamente, comprar alguma coisa preocupado com o custo, né? Não adianta você fazer tudo certinho, mas pagando o olho da cara. Aí não funciona, não é eficiente, né? Então vamos lá. Ela é responsável por gerir todos os processos que envolvem desde a compra da matéria-prima até a armazenagem e destinação. Referente ao assunto, julgue como VOF, tá? O item a seguir. A área de gestão de materiais tem por finalidade o controle do abastecimento e de saída de todos os bens materiais, ou seja, dos itens para fabricação de produto ou produtos fabricados destinados à comercialização. Então está falando o quê? Que gestão de material cuida da saída de todos os bens materiais, tá? E da entrada, né? Fala o controle do abastecimento e de saída, ou seja, controle de abastecimento é a entrada, né? E saída é justamente quando a gente fala daqueles 3 grandes grupos: compra, primeiro grupo, controle de abastecimento, né? Saída, distribuição, transporte, movimentação, aquilo que a gente viu, tá? Então é disso que está falando. Ou seja, dos itens para fabricação de produtos ou produtos fabricados destinados à comercialização. Fabricação de produtos é matéria-prima, produto fabricado é o produto acabado. No meio disso tudo tem a produção, né? E o estoque, que abastece a produção, que é a terceira grande atividade. Tá certinho, tá bom? Questão boa. Gabarito correto. Vamos para 7. Quanto à administração de materiais, pode-se afirmar que... Vamos lá. Letra A. A administração de materiais se preocupa em atender às demandas solicitadas, ok? Cujo prazo é de 30 dias para a entrega do produto. Não tem prazo, né, gente? Cujo prazo pode ser de 1 dia, pode ser de 365 dias. Vamos supor que alguém precise comprar uma coisa super específica, trabalhosa, complexa. A linha de produção pediu um motor de avião, porque você está numa empresa aeronáutica, pediu lá um motor de avião, para amanhã você vai ter? Não, às vezes vai levar 1 ano para fazer, né? E a área de produção só vai montar ali as coisas. Então não tem, mas não tem, pode ser 1 dia, 30, 1 ano, não tem prazo, tá? Não tem isso na definição conceitual, tá? Tá errado. B. A administração de materiais se preocupa em atender as demandas solicitadas, ok, tendo como prazo o mínimo de 10 dias úteis para a entrega do produto. Não, também. Aqui é o contrário, né? É como se materiais pudesse botar aí um prazo de pelo menos 10 dias úteis. Não tem isso, às vezes precisa para amanhã. É claro, se isso não tiver combinado com materiais, não dá para você culpar o gestor de materiais. Ah, não, mas não tem. Não, mas você também não tinha me pedido. Mas também não precisa ser 10 dias. Vou ligar para o fornecedor aqui hoje, quem sabe daqui a 2, 3 chegue. Né? Porque vem de um outro lugar e vem de caminhão e tal. Ah, mas quer saber? Vamos mandar vir de avião, e aí chega amanhã. Então tudo tem jeito, às vezes chega amanhã mesmo. Se estiver pronto, é só entregar, enfia no avião e manda para cá. Ah, vai ficar muito caro. Bom, aí você tem que ver, mas vale a pena? E se não chegar amanhã, quanto que a gente vai perder porque não vai produzir? Ah, vai perder muito mais. Então enfia no avião lá, paga o transporte aéreo, manda para cá, amanhã está aqui. Tá? Então eu não tenho esse negócio de 10, não tem prazo, do ponto de vista conceitual. Eu estou vendo que tem várias com prazo aqui, não é isso não. Letra C. A administração de materiais tem como finalidade garantir os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo à disposição dos setores produtivos. Então começou a falar disso aqui, pode se preparar que provavelmente está certo. E a letra C aqui. Vamos ver a D. A administração de materiais tem como finalidade garantir os bens manufaturados após 15 dias da solicitação. De novo, não tem isso. Ele está trabalhando com prazo o tempo todo aqui, como se houvesse algum prazo. Ele trabalhou com 30, com 10, com 15. E às vezes é isso que ele está querendo. O desavisado olha aí, fala, bom, 30, 10, 15, deve ser algum prazo, aí eu vou chutar um dos 3. E aí justamente você descarta a única que está certa, né? Que não tem prazo nenhum, que é o correto nesse caso, tá bom? Letra C. Número 8. Qual área de administração de uma organização que normalmente é responsável pelo centro de distribuição, estoque, compra e recurso patrimonial? De novo aqui o patrimônio, hein? Qual é? Essa aqui é daquela que a gente viu que tem algumas... Aqui tem algumas alternativas menos esdrúxulas, né?
Veja lá, qual área de administração de uma organização que normalmente é responsável? Centro de distribuição, estoque, tudo que a gente está vendo até agora, né? Inclusive botou o patrimônio aqui, veja que muitas vezes aparece. Obviamente a gente está falando de materiais, né? Aqui, ó. Tá? Jurídico, não tem nada a ver com a história. Projeto, nada a ver com a história. Qualidade de pessoas, também não. Não é isso. Né? É claro, veja só, a gente falou bastante sobre a integração, né? Material está junto com um monte de outras áreas e precisa de outras áreas. Obviamente precisa de pessoas, como gestão de recursos, precisa de qualidade o tempo todo. A gente fala de qualidade o tempo todo em materiais, por isso que tem as especificações, tem todo o processo de inspeção qualitativa. Mas não é essa área que é responsável por centro de distribuição, estoque, compra, isso é a área de materiais como um todo. Tá bom? Letra C. 9. Pode-se definir a administração de materiais do seguinte modo. Definição de materiais, hein? Veja lá. Letra A. Atividade que planeja, executa e controla o fluxo de material. Essa definição é importante e boa. Com base nas especificações, acabamos de falar de especificação quando a gente fala de qualidade, dos artigos, né, para compra até a entrega do produto. Beleza, percorreu tudo. Percorreu tudo, veja lá. Compra até a entrega do produto. Tá bom? Aparentemente, vamos ver as outras, mas essa aqui está bem boa. B. Estratégia organizacional de otimização de lucros por meio da adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado e design. Inventou demais aqui, né? Estratégia organizacional de otimização de lucro. Não é isso que é administração de material. Material é administração do fluxo. Ó. Administração do fluxo da compra até a entrega do produto acabado. Tá? Então, aqui inventou muita moda, pesquisa de mercado, design. Veja, são todas atividades que fazem parte de alguma forma, né? Pesquisa de mercado, design, aí você está falando de marketing, né? Identificar as necessidades do consumidor, desenhar um produto, criar um produto novo para levar ao mercado. Isso é marketing puro, que vai detectar qual é a demanda e passar para dentro a informação e falar para materiais, ó, precisa comprar matéria-prima tal que vai depois passar por todo o processo produtivo. Esse é o fluxo. Mas quem faz isso? É o gestor de materiais, não é marketing. Bom, letra C. Área que trata das decisões de investimento e financiamento. Não, né? Já de cara não. Bem como dos principais indicadores financeiros e de suas implicações no planejamento do futuro. Não, isso aqui é finanças. Né? Não tem nada a ver com materiais. Letra D de dado. Associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano das organizações. Tem um baita nome aqui, ó, RH. Ou coisa do gênero, né? DP, talvez, nas empresas mais antigas. Gente, nas empresas mais modernas. Tem empresas que chamam de departamento de gente, que tem tudo a ver isso mesmo, né? Gente. Letra A, como a gente tinha visto. Né? Atividade que planeja e executa o controle do fluxo do material. É isso que é gestão de materiais, tá bom? Vamos para mais uma. 10ª, eu acho que é a última para a gente fechar esse bloco. No que diz respeito à gestão de materiais, entende-se que são objetivos da administração, exceto, então veja lá, objetivos na administração de material, exceto 1, suprimento na quantidade necessária. Adoro esse termo aqui, ó. Presta atenção nesse termo, suprimento na quantidade necessária. Tá? Podia ser quantidade correta, mas necessária é o ideal, suficiente. Né? Esse é o termo exato para definir a função do gestor de material. Então está certíssimo, tá? Prática de preços econômicos, perfeito também. Não dá para você falar, tive uma baita performance aqui, entreguei tudo 100% de nível de serviço, entreguei no local correto, a quantidade correta, no dia correto, mas, sabe como é que é? Paguei o dobro do que paga o meu vizinho aqui. Aí não dá. Né? Preço econômico, precisa ter. Esse aqui está certo. Lembra que ele está buscando o que está errado, hein, gente? Veja lá. Local de armazenamento apropriado. Perfeito. Né? Local de armazenamento apropriado. Perfeito, você tem que ter. Né? Imagina, você compra, faz tudo certo, aí você põe aonde? Na chuva. O produto não pode tomar água, estragou tudo. Né? Você comprou um produto refrigerado, você não tem uma câmara refrigerada, estragou tudo. Armazenamento apropriado é fundamental e você tem aqui um dia de aula para a gente falar de armazenamento apropriado. Tem um monte de coisa para você aprender. Mas também não é aqui que a gente vai ver, mas obviamente você tem que praticar.
Armazenamento de maneira correta. É exatamente o que a gente falou, né? Está diretamente ligado essas duas aqui. Tá certinho, tá certinho. E aqui, ó, isso aqui é muito claro, mas às vezes você pode bobear com essa palavra aqui. Cuidado com esse maximizado, tá? Lembra que o que você tem que maximizar é a utilização do recurso. Você tem que otimizar você tem que maximizar a utilização do recurso e não maximizar o estoque. Isso aqui o aluno estuda, sabe e erra. Ele fala, não, estoque maximizado tem que maximizar mesmo. Não tem que maximizar o estoque. Você tem que maximizar a utilização do que está no estoque. Mas maximizar o estoque significa você ter demais. Veja onde que a gente tinha visto. O primeiro lá, letra A. Suprimento na quantidade necessária. O seu estoque não tem que ser maximizado. O seu estoque tem que ser necessário, suficiente. Com base nisso, você consome ele inteiro. Qual é o sonho de consumo do gestor de material? Nem tem estoque, né? E você tem, na teoria, você tem políticas de estoque sem estoque. Just-in-time, Kanban, a gente vai falar disso mais para frente. Matéria-prima chegou, já vai para a linha de produção. Por quê? Porque já está vendido lá na ponta. Produz e já entrega, não fica nada parado em lugar nenhum. Na prática é fácil executar? Não, dificílimo. Você sempre vai ter um estoquezinho aqui, outro ali, mas na teoria cai assim, é sem estoque. Então veja, você não vai nunca maximizar o estoque, pelo contrário, você vai correr para minimizar o estoque. E ele vai ter que ter sempre, por isso que eu chamei a atenção aqui, ó, ele tem que ser o necessário, o suficiente. Também não adianta você falar, não, então estoque zero, não tem estoque para nada, quando precisar compra. Aí não dá. Precisa produzir um negócio hoje, até você comprar vai levar uma semana. Então veja, tem que achar esse limiar entre o a mais e o tá faltando, que é a linha do necessário. Mas eu estou investindo bastante tempo nessa questão, porque essa questão do estoque maximizado, às vezes o aluno confunde. Tá? Então não é maximizar estoque, é maximizar a utilização do recurso. Tá? Então justamente a letra E está errada aqui. Deixa eu ver se tem mais uma, eu acho que essa aqui é a última. É a última, gente. Fechamos mais um bloco. Tá? Então a gente já fez 2 blocos de questões. Esse é o objetivo mesmo. A gente continua tratando de bastante coisa de material, vendo a cadeia toda, falando de maximização de recursos. É isso aí. Eu vou chamar a vinheta. Volto já já para a gente continuar. Até já.